Boa tarde, pessoal. Hoje a aula do sexto ano de ciência, a aula do dia 29 de maio de 2020, a qual nós vamos tratar a respeito de como é o tratamento da água, diante do seu processo, diante da sua dinâmica, diante da sua origem, né? Podemos dizer assim, como nós aprendemos na aula passada, o ciclo da água, como se formou, a ideia central. E nessa tarde nós vamos aprender um pouco sobre o tratamento da água. Aí eu faço uma sondagem prévia para vocês. Você já pensou a respeito da qualidade da água na sua casa? Eu faço essa pergunta a você. Faço outra também. Será que a água que sai da torneira é a mesma captada nos rios que vocês conseguem, ela transita, né? Na questão do abastecimento, é a mesma? Independente se sua água na sua casa é salobra, doce ou salgada, eu não sei como é que chega a água aí na sua casa, mas as águas, podem dizer que a água que chega na sua torneira não é a mesma captada nos rios. Por quê? Porque tem um processo por trás de tudo isso, a qual nós podemos dizer que isso ocorre como? Isso porque geralmente na água do rio há sólidos em suspensão que torna sua cor amarelada ou marrom. Isso tendo em vista o quê? Que a água do rio pode ter também micro-organismos que pode fazer mal à saúde. Dessa forma é necessário que a água dos rios ela seja tratada para esse fim, entendeu? Por quê? Porque se ela não for tratada, ela pode causar o quê? Danos no nosso corpo. Por isso que hoje nós podemos dizer assim, o órgão responsável, a instituição, né, é a CAERN, que faz todo esse processo, né, hoje para a água chegar até as nossas residências, muitas das vezes. A CAERN que é o órgão responsável. Porque a CAERN significa o quê? É Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte. Então ela é responsável por fazer todo esse tratamento, todo esse processo, né? Por isso, agora nós vamos aprender como acontece cada etapa desse processo da água chegar até sua casa, desde a sua captação no rio até a questão do como ela chegar para o seu próprio consumo, né, portável. Podemos dizer que essa água passa por algumas etapas. Primeiro, antes dela chegar na sua casa de forma portável, né, ela podemos dizer assim que ela é de forma simplificada, percorre um longo caminho até ser ingerido por nós. Que caminho é esse, professor? Essa substância, podemos dizer que a primeira etapa de tratamento da água, ela acontece a partir da captação, ou seja, ela é captada em um reservatório hídrico, seja ele uma barragem, seja ele um rio, seja uma lagoa. Eu não sei qual é o meio de captação, né, dessa água aí na sua casa, até ela chegar na sua casa, o meio, aí na sua cidade. Mas assim, podemos dizer, normalmente utiliza de bombas. A instituição que fornece isso, ele precisa de bombas para levar água pelos canos até a estação de tratamento, onde vai ser armazenada essa água. Depois disso, a segunda etapa consiste na adição, ou seja, na adição de substâncias químicas que faz o quê? Com que as impurezas eu posso dizer assim, aglutine, e assim esse processo se dá o nome de quê? De floculação. Aí, nesse sentido, podemos dizer que os sólidos em suspensão se juntam na forma de flocos. Esses flocos, né, formam o quê? Cada vez mais maiores, à medida que mais partículas sólidas fica cada vez se aglutinando, até ficar mais densa do que, eu posso dizer assim, o normal, né, a água. E assim vai se sedimentando no fundo dos tanques. E essa segunda etapa, nós podemos dizer que se chama de quê? Nessa terceira etapa se chama de quê? De decatação.
Ainda mais nós podemos dizer que tem o quarto processo da água, né? Que daqui a pouco nós vamos saber qual é esse quarto processo. Que é, ainda mais nós podemos dizer que a água é uma camada superior, tanto do tanque, quando ela tem menos impureza, e parte dela é transferida para outros tanques. Ou seja, nesse momento, a partir desse momento aí, que inicia a quarta etapa, que consiste o quê? Na passagem da água por filtros, para retirar as impurezas, as sujeiras, como diz assim popular, que não foram eliminadas na floculação e na decatação. E esse processo se dá o nome de filtração, quando ela vai ser filtrada, vai ser limpa, né? Corretamente, vai passar por filtro. Pronto, lá nós podemos dizer que diante desse processo todinho, após a passagem pelos filtros, a água que agora está incolor, ou seja, sem cor, passa pelo processo de cloração, ou seja, ela vai ter cor agora, em que essa substância tipo assim, uma substância adicionada nela para eliminar o que? Os micro-organismos causador de quê? De doenças no nosso corpo, na nossa vida, né? E assim e ela também tem um processo de fluoretação, que ocorre quando, professor? Quando acrescenta uma substância para quê? Para a preservação da cárie dentária. Por fim, nós podemos dizer, depois desse processo todinho, dessa dinâmica de tratamento da água, nós agora sabemos como acontece todo o processo, né? Desde a primeira etapa até a última, né? Por isso que eu fiz a pergunta inicialmente a vocês. Você já pensou a respeito de como a água é chegada em sua casa? Muitos de nós não sabia, né? Mas agora nessa aula tu vai saber como acontece, né? O processo todinho. E a outra dúvida que você tinha, né? Eu acredito assim. Se a água que você consome no seu dia a dia é a mesma que é captada no rio, é totalmente diferente. Porque a nossa, nós vemos que não tem, é uma cor, é incolor, que não tem cor, a que nós consomos. E a do rio é uma água que amarelada, marrom. Se nós for mergulhar, nós vamos captar essa ideia, né? Diante da nossa ótica visual. E assim, portanto, nós podemos concluir a aula de hoje, uma coisa muito importante, que todas essas etapas concluídas aí a respeito da água, do tratamento dela, a água é considerada potável, pois ela é bombeada para representar, para ser o que? Para ser distribuída para os reservatórios, para que assim o reservatório ele possa destinar toda a água que foi distribuída para ele, para onde? Para os moradores de uma determinada localidade, um determinado lugar, como por exemplo aí. Se nós for representar essa dinâmica aí em Itajá, nós podemos dizer o quê? Provavelmente a água, eu acredito que seja retirada da Lagoa Armando Ribeiro, e assim a CAERN leva até o seu processo de estação de tratamento que tem aí na cidade, e assim vai fazendo o tratamento, o processo, a dinâmica, até chegar onde? Do seu próprio consumo. Então, desde já, essa é a aula de hoje, né, de ciência a respeito do tratamento da água, que vocês possam ter tido um bom proveito sobre essa aula. E desde já agradeço e uma boa tarde.